tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro para falar agora, repercutir a aprovação no Senado da reforma tributária, do maior IVA do mundo, o que deve ser confirmado pela Câmara dos Deputados. Demorou um pouquinho para ser aprovado no Senado, mas depois a toque de caixa rapidamente passou pelos senadores e agora segue para a Câmara dos Deputados o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que deve atingir aí em torno de 28,5%, numa alíquota que deve ser considerada a maior do mundo. Agora, quais são os efeitos? Todos vão pagar no consumo. E o produtor, que produz alimentos, que já tem todos os custos, os riscos nas costas, como é que ele fica diante desse imposto? O que vai acontecer a partir de agora? Mais um custo nas costas, né, do produtor? Nós vamos até Brasília, até a AgroEasy, conversar com o Jânio Zeferino, que já está conosco, a quem eu agradeço imensamente mais uma vez a participação aqui no Tempo e Dinheiro. Jânio, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores do Tempo e Dinheiro em todas as plataformas. Bom, nós temos aí a aprovação no Senado, agora segue para a Câmara, do IVA, aquele que já vem sendo discutido, um imposto desde 2019, agora praticamente já está praticamente aprovado também na Câmara, o que tudo indica, não deve ter nenhum tipo de obstáculo, e atingir aí em torno de 28%, 28,5%, transformando-se aí no maior imposto do mundo. Só para se ter uma ideia, antes de falar contigo, Gleidson, coloca na tela para a gente aquela tabelinha com o IVA cobrado ao redor do mundo, onde mostra que, a partir da aprovação aqui no Brasil, né, antes, né, essa daí, mostrando que, por enquanto, a Hungria tem a taxa mais alta, né, o IVA mais alto no mundo, com 27%, em seguida a Suécia com 25%, Finlândia 24%, Portugal com os 23%, Uruguai 22%, Holanda 21%, Chile 19%, México 16%, Japão 10%. E o Brasil deve ocupar o primeiro lugar nesta tabela aí com o maior IVA do mundo, caso seja aprovado do jeito que foi aprovado no Senado Federal. O produtor rural, aquele que produz alimentos, como fica numa situação assim como todos os cidadãos na hora do consumo? Jânio, o que vai acontecer a partir de agora? Olha, o que espera é que haverá sim um aumento de custos para o produtor, porque somente alimentos básicos é que estão fora dessa alíquota, do tipo arroz e feijão e algumas outras carnes, mas a cadeia produtiva toda vai ser onerada. A dificuldade maior que nós vemos aí na questão do IVA, do IVA, é que, como não haverá uma possibilidade de repassar esse custo ou de distribuir esse custo, quando o consumidor final pagar lá na ponta, né, não haverá benefício durante a cadeia. É um imposto que, de uma certa forma, ele reduz a complexidade do processo, mas ele, de forma alguma, ele vai contribuir para a redução da carga tributária. Nós sabemos que o custo de observância das operações no Brasil, o custo de observância da tributação é que é o grande problema, né? Nem tanto a alíquota, mas a complexidade, o custo adicional que exige-se do contribuinte, tanto da pessoa física quanto do contribuinte nas cadeias produtivas, de prestar contas da sua contribuição da sua parte à burocracia enorme, né? Então, o que a gente vê é que haverá, sim, uma redução da arrecadação, como já vem ocorrendo, porque quanto mais se taxa, menos se arrecada, né? É uma razão inversa nessa questão da tributação. Quanto mais caro o imposto, mais gente se dispõe a sonegar, mais gente se dispõe a correr risco de não pagar, e no final das contas a arrecadação cai. Quando o imposto é baixo, não vale a pena sonegar, porque é tão pequeno, a alíquota é baixa. Se você for pego numa sonegação, numa alíquota baixa, as multas serão de grande peso, né? Então, é uma lógica perversa, infelizmente, que nós estamos enfrentando agora. Quer dizer que quanto mais se cobra, menos se arrecada e, lógico, a sonegação deve aumentar, caso seja aprovado nesse percentual que está sendo proposto, já passou pelo Senado, certamente deve passar pela Câmara. Agora,
Isso pode ser ter um efeito cascata também, né, sobre outras atividades. Isso pode acontecer, né, ainda ter uma pressão ainda maior sobre os contribuintes. Nós teremos sim, porque na questão de serviços, por exemplo, haverá uma mudança muito importante na forma de tributação dos serviços, né? E os serviços hoje é a maior força econômica do Brasil, porque o agro, a indústria, mais a prestação de serviço, é que gera mais emprego e que movimenta a economia de uma forma muito mais dinâmica. Então, o aumento da tributação na área de serviços vai acarretar realmente graves prejuízos a todos. O que a gente tem percebido, Sérgio e telespectadores aí, é que nós teremos um tempo ainda, os dois sistemas andando em paralelo até 2032. Eu acredito que até lá deverão ser feitos alguns ajustes, algumas melhorias, tanto no processo operacional quanto nas alíquotas, e para que o imposto se torne mais justo. O bom imposto é aquele que ele não pune quem contribui, não é mesmo? Não pune o consumidor e também dê ao Estado condições de realizar as suas tarefas. Nós sabemos que, na maioria dos estados, nos países democráticos, né, o Estado assumiu responsabilidades muito elevadas ao longo do tempo e que isso hoje está cobrando uma conta altíssima, né? Porque o Estado não consegue prover a todos de tudo e a livre iniciativa acaba sendo prejudicada. Realmente ainda nós temos que aguardar um pouco mais, ver o que a Câmara vai votar. Não sabemos se o presidente Arthur Lira e as lideranças da Câmara vão aceitar todas as mudanças do Senado, e isso vai ter um peso ainda para a gente refletir. Mas hoje o clima é de desânimo, com certeza, de preocupação. Não sei se desânimo seria uma palavra muito forte, mas assim, de preocupação com os reflexos reais na economia, ainda são muito preocupantes, muito pesados. Indústria está sendo beneficiada, mas a indústria, quanto mais ela se sofistica, menos gente ela emprega. Então, eu não sei se esse benefício dado à indústria vai resultar em benefícios gerais para o país. Bom, em alguns países que a gente citou, inclusive muitos da Europa, a maior parte, Chile, México, Japão, aqui são alguns que têm o IVA, Chile 19%, México os 16%, Japão com os 10%. Lá a arrecadação ela é de alguma forma destinada, por exemplo, no Japão, aos serviços que a própria União, o próprio governo, né, central, ele desempenha para a sociedade, para as atividades diversas que cabem ao próprio governo. Aqui o Brasil tem ainda muito a ser definido, aquilo qual que é a prioridade, né, principalmente em relação aos gastos. Né? A gente fala em gastos diferente de investimentos, né? Porque hoje existe aí gastos que acabam saindo um pouco da conta, além daquilo que está sendo arrecadado. Será que essa lógica de querer arrecadar mais agora serve para poder gastar mais ou justificar aquilo que está sendo gasto nesse momento, além da conta? Né? Eu digo, a conta vai fechar mesmo com a arrecadação maior ou não? Olha, não vai fechar, porque o que a gente tem observado nesse ano de 2023, é que voltaram várias reonerações e a arrecadação está caindo. A economia cresce pelos dados oficiais, mas a arrecadação cai. Isso é algo que os economistas e as pessoas de bom senso não conseguem explicar. Né? Como é que o movimento, a ação econômica aumenta, o giro da economia aumenta e a arrecadação cai. Por quê? Porque os aumentos de alíquota estimulam a sonegação. Isso é óbvio. A gente viu nos anos em que o Brasil reduziu tributação, a arrecadação líquida subiu. Então, é algo que é tão cristalino e que as forças de governo, de todas as instâncias, elas estão, de certa forma, sem ter uma resposta para isso. Mesmo no caso dos combustíveis, os estados reclamaram muito da redução do ICMS dos combustíveis, mas não houve queda na arrecadação de ICMS, por exemplo. Por quê? Porque esse recurso girou em outras áreas da economia e a tributação veio. Então,
fica muito difícil de entender o que está acontecendo. O Senado fez uma publicação sobre o IVA, falando que, no final das contas, a soma do IVA vai dar 25%. Fez um exemplo usando um produtor de algodão vendendo a sua pluma, passando pela indústria, chegando ao comércio, né? E em cada etapa sendo calculado a cobrança do IVA. E a gente vê que o produtor vai pagar lá um IVA na hora que ele vender a sua produção, vai ter o pagamento e vai ficar por isso mesmo, né? Não haverá compensação durante a cadeia. Então, a gente fica, assim, preocupado. Lógico, nós torcemos para que haja uma reforma tributária que simplifique os tributos, basicamente, reduza a burocracia, torne as coisas cada vez mais informatizadas, mais digitais, mas que isso tem que resultar em queda nas alíquotas, porque o custo de operação também do governo na arrecadação caiu muito, porque hoje, com a informatização, as notas eletrônicas, a informação dos cartões de crédito direto para a Receita e vários mecanismos que estão sendo adotados, o custo de observância para o governo mudou bastante. E isso, então, tem refletido em melhoria de qualidade da prestação de serviço para a população, né? Essa que é a grande preocupação. Porque o importante não é o quanto se arrecada, é como você gasta o dinheiro, né? Isso que é relevante. E como se arrecada também nesse sentido, porque cada vez mais a fiscalização por meio dessas operações, seja de um PIX, operações bancárias, cartão de crédito, contas em banco, né, qualquer operação já vai sendo observada, né, e a arrecadação se dá em cima também dessas operações, né, está fechando cada vez mais a fiscalização, por dizer assim, né, observância nesse sentido. Agora, doutor Jânio, a pergunta é, como é que o produtor, aquele que está aí enfrentando essa situação toda de clima adverso, né, replantando, tem um custo de produção, quanto efetivamente, é lógico, ainda não dá para fazer esse cálculo, mas ele vai pagar na hora da venda do produto dele, da soja, da pluma, do algodão, na hora que ele vende, entrega para a cooperativa, como é que deve ser esse cálculo e o que pode ser feito para poder tentar, até mesmo junto à bancada ruralista ou os deputados, né, não só a bancada ruralista, mas os deputados que lá estão, que vão observar mais uma vez, que vão apreciar esse IVA, né, essa proposta, possam tentar minimizar um pouquinho, tirar um pouquinho o peso, né? Não sei se vão conseguir, né? Mas, primeiro, uma pergunta de cada vez, né? O João sempre fala isso, perguntar uma coisa de cada vez, né? Vamos lá, como é que o produtor vai pagar esse IVA? Na hora que entrega, que ele vende o produto dele, né? Na hora da comercialização, ele vai pagar também na hora que ele compra os insumos ou não? Só na hora da comercialização daquilo que ele plantou, teve os riscos? Como é que vai funcionar, pelo menos no projeto? Olha, isso não está muito claro ainda no projeto, porque o que a gente observa é que quando o produtor vende a sua produção, vai haver o destaque do IVA lá no valor da venda. Existe um movimento muito grande dos estados produtores para que haja uma taxação aí, como o Goiás tentou fazer, alguns outros estados tentaram fazer aí, uma taxação sobre o valor da produção primária por conta das isenções e da Lei Candir e as isenções sobre os produtos exportados. Então, isso é uma questão que é muito relevante, porque se você tributar lá na fonte, em cima do valor bruto da produção, 1,5%, 2% ou qualquer percentual, isso vai sair direto do bolso do produtor. E como a gente sabe que 1,5% do valor bruto da produção agropecuária, na verdade, representa 4,5% a 5% do resultado líquido. Então, para o produtor, haverá uma perda de renda efetiva, que não será recuperado ao longo da cadeia. Essa é uma questão também muito importante. A questão do cashback que você tem falado serão para determinadas faixas da população, das quais os produtores não fazem parte. Então, vai ser muito importante deixar isso muito claro e como que o produtor vai se beneficiar desse processo quando ele compra insumos, né? Quando ele compra, ele vai ter crédito do IVA que vai estar lá destacado das notas, porque o IVA ele é diferente da forma de cobrança. Hoje, quando você paga um produto, compra um produto que tem ICMS, você tem o destaque do ICMS na nota.
tá certo? Mas já está dentro do preço. Quando você vai comprar alguma coisa agora com o IVA, você vai falar, ó, o valor do bem é R$100 e você vai pagar mais aqui R$27 de IVA. Então, você vai pagar 127, né? Então, você sente efetivamente o pagamento daquele tributo. Então, essa é uma questão que precisa ser deixada bem clara. Como é que se haverá compensação ou créditos, ou o produtor vai ter possibilidade de se creditar aí os valores que ele comprar, porque ao longo da cadeia haverá sim, mesmo que se diga que é sempre sobre o valor agregado, haverá sempre IVA sobre IVA, né? E haverá sim a cobrança em cascata. E essa preocupação, mais uma vez quero dizer, é que o aumento da alíquota, na maioria dos casos, representa uma queda de arrecadação. Isso sim é que deveria estar preocupando as autoridades. Isso aí não estou dizendo com relação a partido político A, B ou C, não é isso. Sim. Mas estou falando com relação a quem detém o poder. Estar atento, né, em fazer algo que melhore a arrecadação e que beneficie a população. E isso é possível com redução da carga tributária. Seria, né, realmente possível. Bom, só para poder te agradecer, e lógico, só mudar rapidamente com relação a essa questão toda dos custos de produção nessa safra que a gente está aí com uma indefinição muito grande, né? O El Niño, o Super El Niño, chegando temperaturas elevadas, né, nessas próximas horas, nas próximas semanas, pelo menos 2 semanas aí, temperatura beirando 50 graus em Cuiabá, por exemplo, hoje já 33 graus nesse momento aqui na capital paulista, aí no Distrito Federal, provavelmente bem quente também. Com relação à questão do seguro agrícola, muitos produtores eles vão recorrer a esse seguro. Está tendo uma dificuldade, as seguradoras vão impor mais restrições, os produtores têm como ampliar essa cobertura. O que eles devem fazer? Sempre você chega, comenta a respeito dessa questão também de se assegurar, né? Tem um problema climático? Tem. A natureza que está aí está com problemas? Sim. Mas e o produtor na hora de garantir um prêmio ou pagar ou dar um prêmio lá para a seguradora para ter acesso a um eventual sinistro, perda de produção? Muitos produtores aí estão recorrendo ou as seguradoras estão impedindo? Como é que está essa avaliação nesse sentido, Jânio? Olha, a situação do seguro agrícola ela é muito complicada. Conversando com um presidente de uma grande seguradora, ele me falou que as seguradoras brasileiras tiveram um prejuízo, né, na relação prêmio-indenização nesse ano agrícola 2022-23 de cerca de 5 bilhões de reais. Então, as seguradoras pequenas praticamente saíram do mercado, restaram algumas gigantes. E mesmo assim, o prêmio está muito alto e está havendo muita restrição. Primeiro que a subvenção que o governo dá aos prêmios, ela está com os valores muito restritos, já ocorreram cortes orçamentários e a promessa de 1,5 bilhão de reais de subvenção dificilmente será cumprida. A bancada, a FPA está trabalhando nisso, mas a gente sabe das dificuldades. E o seguro, num ano de El Niño, ele realmente vai ser um enorme desafio para os produtores. O que nós temos sugerido para os nossos clientes é que façam um planejamento bem feito e que é melhor não plantar do que plantar com risco de perda, porque esse ano a gente não tem uma certeza. Se houver um super El Niño, por exemplo, quais serão as consequências disso? Chuvas excessivas nas colheitas, chuvas muito torrenciais, na época de germinação e também na época de formação das plantas, qual será o impacto disso se depois da planta no caso da soja, com os canivetes, se houver muita chuva, o que vai acontecer? Então, é de fato muito preocupante. Com relação ao seguro, nós precisamos realmente ampliar o seguro no Brasil. O seguro precisa ser ampliado para que ele possa ter um custo menor. É a mesma questão dos impostos, não é mesmo? Você restringe o seguro, o prêmio vai lá para cima. Quanto mais área coberta, quanto mais área assegurada, quanto mais produtores participando do sistema, o risco dilui e o prêmio diminui.
Então, todos ganham, inclusive as seguradoras, porque elas terão muito mais apólices, clientes, e a possibilidade de prejuízo é menor, porque você amplia muito a base. Nós também, eu vejo com muita preocupação, esse é um tema que me é muito, eu gosto muito desse tema, discuto isso, trabalho nessa área, quando eu era executivo do sistema financeiro, trabalhei na formação das modelagens de seguro, continuo trabalhando nessa área, e a preocupação é grande, Sérgio. Nós temos um risco climático muito elevado com relação ao El Niño. O professor Ronaldo Coutinho sempre vinha falando disso, e havia uma certa controvérsia, mas agora está claro, né, de que nós vamos ter uma questão do El Niño muito, muito clássica e muito forte. A expectativa de todos nós é que, no final das contas, Deus, sendo brasileiro, olhe para nós aqui e permita que nós tenhamos uma boa safra. Mas não dá para fazer uma lavoura hoje sem seguro. Nós temos clientes da nossa consultoria que estão com bastante dificuldades em regiões lá do Mato Piba, lá onde a cobertura é menor, mesmo pagando prêmios aí de 13%, 14%, que é um valor muito alto, não estão conseguindo realizar seguros porque as seguradoras estão recusando os prêmios. 13% a 14%. Esse é o valor do prêmio a ser segurado na região do Mato Piba, é isso? Mais ou menos por ali? Sim, realmente. Esse é o valor do prêmio hoje, tá? Mesmo considerando valores de cobertura, né, o valor de indenização da colheita, um índice bastante baixo, ou seja, cobrindo com perdas superiores a 35%, né, que é um valor muito expressivo para uma lavoura de soja, pelo menos, e cotando ainda a soja, no caso de soja, a preços bem menores do que a expectativa de preço lá para março de 24. Então, você tem uma cobertura menor, um preço de venda do produto menor, um percentual de cobertura inferior a 60%, e mesmo assim o prêmio está saindo na faixa de 13% a 14% do valor do custeio, no caso. E outra questão também é que os produtores que não têm financiamento não estão conseguindo fazer seguro, porque o seguro que está tendo, as seguradoras estão direcionando para as áreas financiadas, ou seja, o seguro está sendo feito para os bancos e não para o produtor, né? Mas essa também, infelizmente. Bom, uma sucessão de desafios, sem dúvida, é o Ninho, é IVA, seguro, né, produção, preço, né, realmente é uma safra aí que vem mostrando muitas dificuldades, né? O produtor certamente vai conseguir enfrentá-las, né, como sempre enfrentou, mas também sozinho não consegue, tem que ter pelo menos um apoio, e esse apoio, né, na cobrança de impostos, infelizmente. Jânio, quer fazer alguma consideração final? Te agradecer mais uma vez, né? Lembrando que o Jânio Zeferino é da AgroEasy, está falando conosco, você que é do clube de assinantes aqui, do Tempo e Dinheiro. Pode entrar em contato com o Jânio, fazer um planejamento em todos os sentidos, principalmente nessa questão do seguro. Liga lá para o Jânio, ele faz parte aqui do clube, tem o contato dele, bate um papo com ele lá. Alguma informação adicional, Jânio? Ô Sérgio, é só para reafirmar mais uma vez, para que todos os produtores tenham um acompanhamento das suas lavouras com muito cuidado, com registros. É muito importante registrar tudo o que acontece na sua propriedade. Quem fez financiamento bancário e tem assistência técnica, exigir do seu técnico que faça laudos tempestivos do que está acontecendo na lavoura, fique com cópia desses laudos, não deixe de ficar com cópia desses documentos, porque depois é uma dificuldade enorme de se conseguir. Mantenha contato com o seu banco, relatando as eventuais dificuldades e, principalmente, isso é um recado que eu gostaria de deixar bem claro para todos os produtores. Prestem muita atenção nas condições dos contratos feitos e também na hora da comercialização ou antes da comercialização, façam um acompanhamento da parte burocrática da sua lavoura. Eu sei que o produtor cuida demais e cuida muito bem da sua lavoura, com os tratos culturais, com o manejo, com tudo, mas ele deixa bastante a desejar aí na questão da documentação
relativa às suas operações de crédito, os acordos fechados com as empresas. Procure ter cópia de tudo, procure ler tudo direitinho antes de assinar. Vai ser muito importante ter esse cuidado agora nessa safra e nas futuras. Tá certo. Jânio, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Bom trabalho, um abraço e até a próxima. Boa tarde a todos. Um cordial abraço a todos aí. Muito obrigado. Bom, por aqui ficamos com essa transmissão. Eu volto logo mais com o fechamento do mercado desta quinta-feira. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até logo mais.